Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Confirmem-me só se me estão a ouvir. Sim. Boa tarde. A ouvir, sim. Boa tarde. A ver, não. Ouvir, sim, exato. Estão a ver o ecrã? Estão a ver Sim. Sim, sim. Ok. Diz, filho. Pronto. Então, o meu nome é Daniel Pereira. Está aqui o Ricardo também. Boa tarde. Nós somos ao fim e ao cabo, sócios neste pequeno projeto familiar de produção de vinho de talha, a adega do Mestre Daniel. Basicamente, a adega do Mestre Daniel foi uma adega que eu herdei do meu avô, que era o Mestre Daniel, e no mesmo sítio onde fazia vinho de talha, produzia também, era também carpinteiro. E então, localmente, era conhecido como o Mestre Daniel. E então, na nossa aldeia, sempre vimos produzir vinho de talha. Até aos 15 anos se julgava que só se fazia vinho de talha, porque era o que eu vi os meus pais, os meus avós, os meus tios fazerem. E então estamos agora a dar continuidade a esta tradição. Não inventamos nada, é fazer o vinho de talha como sempre fizemos. Vou então passar aqui a palavra ao Ricardo, que vai nos fazer uma breve apresentação antes de provarmos os vinhos, muito rápido, Sim. só para enquadrar. Boa tarde. Vou tentar não ocupar muito tempo até à prova dos vinhos. Nós continuamos sem imagem, não sei se... Sem a nossa imagem ou sem a Está apresentação? aqui em baixo. A imagem está aqui em baixo. Não é... Nós vamos começar a passar slides e depois, na altura da prova dos vinhos. Sim. Nós estamos com 2 computadores, portanto, esperamos que nos consigam ver através de um dos computadores, a nós, e o outro computador está com a apresentação. Portanto, estamos a partilhar o ecrã, depois vamos deixar de partilhar o ecrã quando for a prova. Partilhamos apenas, se calhar, a ficha técnica e depois fazemos a prova só com a câmara. Concordar. Eu sugiro que cortem o som. Já está. Problema técnico resolvido. Problema Pronto. técnico resolvido. Acho que agora já está tudo. Sim. Ok. Já nos conseguem ver e ver a apresentação. Agora vamos então... Eu não consigo, mas ele está aqui a fazer qualquer coisa mal. Ora, Nós aqui também não conseguimos ver ninguém. Agora estou a ver os slides, sim. ok. Ok. Então, ora, continuando, o Daniel já fez aqui uma breve introdução. Em Vilalva sempre fizemos vinho de talha, como é uma grande tradição o vinho de talha em Vilalva, porque também, para localizar, é muito perto de Vila de Frades, portanto, ali na região vidigueira, sub-região do Alentejo vidigueira. E o nome 26 talhas, porque é o número de talhas que nós temos lá na adega. A adega que o Daniel herdou dos avós, que tem as 26 talhas. Quando procurámos o nome do projeto, então damos o nome de 26 talhas ao projeto. Aí temos algumas talhas muito antigas, aquelas estão datadas do século XIX, e há algumas em que o senhor que foi lá já tratar das talhas, até diz que algumas delas, apesar de não terem a data do fabrico, que serão mais antigas ainda do que essas do século XIX. E ainda temos lá algumas que foram feitas mesmo em Vilalva, que são mais recentes, mas que têm grande valor para nós, porque foram feitas mesmo lá em Vilalva e por familiares de pessoas que nós conhecemos. Aqui está uma breve apresentação do que era a adega em 2010, quando o Daniel herdou, e depois o que nós fizemos para a recuperação. Pronto, foi mais ou menos manter o Laça do Quarto, apenas algumas alterações. Este slide, acho que encontrei esta fotografia, enviaram há algum tempo, e eu acho que é muito importante para mostrar o que era a vinha na década de 60, em que nós conseguimos
onde nós marcámos a região entre Vila Alva e Vidigueira, que é onde temos depois as vinhas velhas que dão origem aos nossos vinhos e grande parte aqui esta região. Podemos ver, já procurei um mapa também do que seria o atual, mas não encontrei ainda, mas de certeza que seria muito mais marcado em termos da presença da vinha. Isto na década de 60 no Alentejo era apenas uma mancha. Vemos mais no oeste, entre Lisboa e Leiria, muito mais a produção de vinha, a Península de Setúbal, alguma ali na zona de Lagoa, ali também no Algarve, e Douro também, claro, aí já marcado Dão, e Alentejo quase sem vinha. Aqui há algumas imagens também para mostrar os dois tipos de solo que temos na freguesia. Na primeira, do lado esquerdo, encontramos a cerca de 2 km, 1,5 km da aldeia, e é xisto. Vamos ver aí uma pedra de xisto. E isto é entre Vila Alva e Alvite. E se fizermos o trajeto entre Vila Alva e Vidigueira, a mudança do solo é enorme. Passa apenas já um granito, mais arenoso, totalmente diferente da outra área. Temos também lá aquelas manchas que tínhamos visto da década de 60, são estas vinhas antigas que ainda temos algumas parcelas. Nós estamos a falar de uma região que não é latifundiária, são pequenas parcelas em que todos os familiares têm pequenas parcelas e que temos lá ainda estas vinhas muito antigas. Nós procuramos também fazer quase todos os nossos vídeos através desta. Este slide vai mostrar a tradição do vinho de talha em Vila Alva. Como foi o Daniel que fez podia que ele falasse para explicar um pouco o que é este slide, porque é um slide que nós usávamos na exposição que tínhamos em Vila Alva. Eu fiz um levantamento do número de adegas que existia em Vila Alva em meados do século XX. Isto porque muitas delas desapareceram entretanto. E estamos a falar aqui numa aldeia de 500 habitantes, para vocês terem 500 habitantes, já tive 1000. E cada uma destes números assinalados nesta planta era uma adega com pelo menos 3 talhas, aquelas talhas grandes. Porque falámos em potes pequenos, que nós chamamos de tareco, lá na nossa aldeia. Toda a gente tem em casa e toda a gente produz vinho de casa, na sua garagem ou numa pequena adega para partilhar com os amigos. Este levantamento acho que mostra que isto era porta sim, porta não, ou seja, era um modo de subsistência também. Cada um ficava nas suas pequenas parcelas e produzia o vinho de talha. Isto é uma imagem porque temos ainda algumas adegas em que a forma tradicional é cada um leva o seu petisco. Temos aí então uma laranja, tudo serve para acompanhar o vinho. A adega apenas vende o vinho e as pessoas levam, às vezes até levamos carne e tem lá lume. É uma cultura totalmente diferente do que provavelmente encontramos quase no resto do país. A cultura do vinho de talha lá está muito enraizada. Agora trago um vídeo de 1 minuto. Com uma música. Este é o processo de pisgagem. Vamos pisgar 4 talhas lá na nossa adega no ano passado. É um processo bastante duro, digamos assim, fisicamente. Temos que pegar nas talhas, rebolá-las no chão, voltá-las ao contrário. Felizmente é só de 10 em 10 anos, por aí, mais ou menos. As cascas, esmagamento, Enchimento das talhas. Processo de encher as talhas. Dizem que com uma pinguinha de suor o vinho fica melhor.
Mas isto é a festa de São Martinho, a nossa aldeia que enchem-se as adegas. Aqui a gama mestra Daniela que é cultivada e leva um pequeno. Para continuar aqui, vamos passar então à parte. Pronto. Ora, nós temos para a prova, penso que todos receberam as amostras. Vamos provar 3 vinhos. O Mestre Daniel Branco 2019, o Mestre Daniel Tinto 2019 e o Itália 15 2019. Vou começar pelo branco, 2019. Convidava, se quiser também partilhar a prova. Isto são, o Mestre Daniel Branco é mistura de várias talhas, não é apenas uma talha, ao contrário do talha 15 que vamos provar no final e também o talha 10 que temos também no nosso portfólio. O Mestre Daniel Branco é a mistura de várias talhas e também aí nós temos a mistura dos 2 tipos de solo, o xistoso e o granítico. É a mistura dessas parcelas de vinha que nós vamos apanhando na freguesia. Algumas que são nossas, que são da família do Daniel e da minha família, e outras que nós compramos também essas uvas. Aqui temos as castas, são as castas tradicionais da região, Antão Vasco, Rum e Roupeiro, portanto, algo também que é tradicional e para o vinho de talha, também que nós encontramos lá. Aqui já algumas notas quase até de melado, também por causa do contacto com a talha. E depois também alguma secura na boca que temos quase algum tanino e a presença assim e bem seco no final. Não sei se tem algum comentário, se já provaram este vinho, se tem algum comentário depois a fazer, estejam à vontade para interromper a qualquer momento, estão convidados a isso. Acho que é de referir também que não há adição de leveduras, não há controles de temperatura na fermentação. Estes vinhos estão 5 meses em contacto pelicular, ou seja, nós fazemos a vindima normalmente no início de setembro e depois estes vinhos da gama mestre Daniel só retiramos das talhas, só desmanchamos as talhas, como nós chamamos, em fevereiro, por aí. Ou seja, enquanto está frio, nós mantemos o vinho na mãe, ou seja, que é o que nós chamamos de massas vínicas, e portanto aquilo dá características bastante diferentes. Sim, isto eu falo com alguns colegas da área dos vinhos em que perguntam como é que nós conseguimos manter o vinho tanto tempo nas talhas sem ter qualquer problema. Felizmente não temos tido muitos problemas, mas era a tradição, porque as pessoas lá estavam habituadas em Villalba, estão habituadas a beber o vinho quase sempre diretamente da talha, e a intenção é sempre aguentar o vinho o máximo de tempo possível na mãe, nas talhas. Portanto, apenas quando estava próximo de começar o calor, em março, mais ou menos, que começava as temperaturas a ser mais altas, aí é que se retirava o vinho da mãe, ou quando já não havia mais atesto. Portanto, e nós continuamos a fazer esse processo, e era sempre, recordo-me do meu pai, sempre quando ali um pouco antes da Páscoa, sempre quando ele retirava o vinho das talhas. Isto é engraçado porque portanto, as pessoas mais velhas muitas vezes quando provam o vinho no São Martinho, né? No São Martinho vai à adega e prova o vinho, lá é levado muito à letra, seja a vindima feita no final de agosto ou ao meio de setembro, no São Martinho dia 11 de novembro prova-se o vinho, e muitas vezes as pessoas mais velhas quando provam o vinho logo no 11 de novembro dizem epá, ainda falta o frio. Falta o frio porque é o frio de novembro e dezembro, estamos a falar de uma zona que é fria no inverno e que ajuda a estabilizar o vinho e o vinho fica melhor. Primeiro estou a falar dos vinhos.
Aqui, claro, também que os brancos são uma seleção com muito mais volume, também aí ajuda a que seja muito mais gastronómico. O hábito também da nossa família era sempre beber vinho branco, fosse qual fosse a refeição, era sempre o vinho branco a acompanhar a refeição. Exatamente, que é das 7h30. Filipinho tem isso controlado. Boa tarde, Carlos Vou Janeiro. mandar uma mensagem à Carla que não recebi as coisas. Posso? Sim, Carlos. Mais do que falar acerca das notas, do fruto tropical, aqui, eu sinto aqui também uma cera, uma também. Eu queria dizer que este é um branco e cada vez os talhas eu aprecio mais este perfil, que é um branco que, apesar de não ser extremamente gordo, é um branco com um equilíbrio fabuloso de boca. Esta secura dá-lhe aqui uma apetência para a mesa, uma apetência para comida que eu acho fabulosa. E depois a nível aromático também é muito desafiante. E é de facto, isto dá prazer até quem não conheça ou quem não esteja muito habituado a beber vinhos de talha. Acho que com um contacto com um branco como este, dá muito prazer, não só no nariz descobrir aqui algumas coisas e até brincar e procurar algumas referências às referências, mas o que eu acho é que ele na boca de facto é um vinho muito equilibrado e esta secura, principalmente este final que parece que é largo e ao mesmo tempo tem esta secura final bem definida. Para mim é um vinho excelente para comida. Obrigado, bom trabalho. E para vários tipos de comida, não vou aqui só dizer que é só para isto ou para aquilo, mas vários tipos de comida, principalmente com alguma gordurinha, isto deve ficar fabuloso. E tenho pena de não ter aqui nada para picar já. Da próxima vez enviamos também plumas de porco pretos para acompanhar os vídeos. Não, eu acho que concordo. E até recordo-me sempre quando nós estamos a falar na prova do vinho de talha, recordo-me sempre do professor de Loureiro em que diz que o vinho de talha não é para se cheirar, é para se beber. Portanto, eu acho que não podemos procurar às vezes a parte aromática, apesar de ele ser muito rico, pode ter às vezes a cera, alguma resina, essas notas, mas também pode às vezes ter alguma tropicalidade, as frutas. Acaba por ser muito, muito complexo. É difícil às vezes de exprimir tudo o que temos no vinho de talha. E claro, aí toda a secura, após provar, fiquei quase a salivar, continuo a boca a salivar e se calhar pedir aqui algo para comer. Concordo perfeitamente. É 2019. É 2019, é. 2019. Mas eu posso vir. Volta de 18, só se houve alguma troca. Regulamentamos. 2019. Ok. Agora podemos passar ao tinto, se não houver mais comentários. Ok. Por lápis entregarmos um 2018, pedimos imensa desculpa. Vamos ter que enviar então. Para mim. Vamos enviar o 2019. Partilhamos aqui. Muito. É mal. Faça favor. Assim tem direito a Eu duas. falei ao telefone. Viva. Ora, aqui está. Nós aqui na prova abrimos 29,30 para provar. Por favor. Sim, Jaime. Estava a dizer que nós aqui na prova abrimos o 18 e o 19. E 20. E vou-lhe perguntar se tem o nosso cartãozinho. Ok, então está a fazer a comparação lado a lado. E ó, 3 segundos para São bem diferentes. Acho que É impossível comparar. Quando nós comparamos o vinho de talha, eu digo que
que é impossível comparar muitas vezes colheitas, porque nós notamos que quando fazemos a fermentação da mesma parcela de vinha em duas talhas que à partida são quase iguais, o resultado é diferente. Portanto, como não há, basta às vezes a talha não ser tão igual à outra, ou mexer, a forma de mexer, é que é totalmente diferente o resultado final. Se nós comprar anos, então é extremo, é quase extremo. A vindima de 2018 foi Distraída, não é? Desculpa. a vindima de 2019. Portanto, Distração. nós estamos muito mais sujeitos com o vinho de talha às diferenças climatéricas e tudo mais, porque não temos controle de temperatura. Portanto, são sempre diferentes. Interessante isso aí. Vou passar então o mestre Daniel ao tinto. Esperamos que todos tenham o de 2019. Esperemos que todos tenham o de 2019, que é esse o nosso objetivo. Sim. Ora, e tal como no branco, aqui também é a mistura de talhas. Temos um lote entre talhas e também com os dois tipos de solo que temos na freguesia de Vilalva, xisto e granito. São talhas de capacidade de 1100 e de 900 litros, portanto, claro que como é fermentado com as massas, não iremos ter os 2000 litros, mas dá cerca de 2000 garrafas, que foi o resultado final. Tem o mesmo teor alcoólico do branco e é um lote de 3 castas, também tradicionais, tal como no branco, de aragonês, trincadeira e tinta grossa. Exato, entraram nas talhas quase no mesmo dia do branco, portanto, o tempo de vindima e o tempo de maceração é exatamente igual ao branco. É o mesmo processo de vinificação, tudo igual entre brancos e tintos. Não sei se baixaram a temperatura, mas na prova aconselhamos que a temperatura no tinto seja um bocado abaixo, um pouco abaixo do que é normalmente nos tintos industriais. E então nós apontamos uma temperatura de 14 a 6, temos no rótulo 14 a 6, mas não chateia, não, podemos dizer que não preocupa se a temperatura for um pouco abaixo disso, porque nós estamos normalmente quando bebemos, seja o branco ou seja o tinto, é à temperatura da adega, em dezembro. Portanto, estamos a falar às vezes de temperaturas do vinho que está a 12, 13 graus. E é o hábito para o vinho de talha de também estar quase a temperatura do branco, ser a temperatura do tinto. E nós temos também que mesmo alguns frutos, é como não há, comparativamente também com os vinhos industriais, como não há barricas, não há qualquer alguma alteração em termos do vinho, aqui eu penso que será sempre muito mais a parte de frutos vermelhos, compotas, será o que nós associamos mais neste vinho tinto. Eu acho que é importante referir a quantidade, não é? Isto nós fazemos muito pouca quantidade, nem é possível fazer muito. Quer este branco, quer o tinto, neste vinho, cabe cada um deles, se preencher à volta de 2000 garrafas de cada, ou seja, em cada ano. Olá, pode perguntar? Pode. Sim, claro. Então, bom, eu cheguei um pouquinho depois, peço desculpas, compromisso profissional, a Renata aqui do Vivo Vinho está aqui do meu lado, ainda, pronto, está atendendo ainda trabalho, mas pronto. Eu estava achando curioso você falar em 14 graus, quer dizer, ou até um pouco abaixo, um pouquinho diferente para vinhos tintos, né? Mas ele tem essa frescura, me fez lembrar que, por exemplo, eu estive no Chile e lá o Pinot Noir é servido como branco, ele é servido a 10 graus com direito a balde de gelo e tudo. É a coisa mais interessante que... Você diria que o vinho de talha que vocês têm, assim, é um vinho que traz essa frescura toda, então ele pode até, de repente, acompanhar um peixe grelhado ou não? Eu vou ter que pegar a garrafa e abrir, porque ainda não abri.
Não, eu digo, por vezes, é que os nossos brancos podem quase ser associados a brancos de inverno, quando comparados com os vinhos industriais. E os tintos podíamos considerar um tinto de verão. Quando nós queremos, às vezes, até quase uma sardinha ou algo do género, e queremos acompanhar, e não queremos acompanhar com um branco e queremos acompanhar o tinto, penso que aí seria ótimo para esse tipo de perfil. Um bacalhau, também que poderá ser, baixamos um pouco a temperatura no verão e acho que é muito agradável. Portanto, acaba por ser quase um tinto de verão, porque são vinhos também que não são. Podemos pensar, teve todo aquele tempo em maceração, mas ao mesmo tempo também não é um vinho de boca muito, muito cheia. Tem volume, mas não é um tinto com muito volume. E é um tinto jovem, estamos a falar de tinto de 2019. Também os vinhos de talha são associados, apesar de estar agora cada vez mais a provar que há alguma longevidade nos vinhos, mas é sempre associado a vinhos jovens. Portanto, aí tem sempre também por ser jovem, que acaba por ser um vinho ótimo para o verão. Entendi. Muito bom. Bom saber. De vez em quando a gente quer mesmo um tinto leve para acompanhar um prato e às vezes é um desafio encontrá-lo. Sim, aqui nós estamos a falar, o colheita, o 2018, por exemplo, tinha 12,5% de álcool. Este tem 13%, mas estará um pouco abaixo dos 13%. Porque vamos depois provar o nosso desafio que nós temos procurado é os nossos topos de gama serem um pouco o contrário ou o oposto da gama normal. Em que o Mestre Daniel Branco e Mestre Daniel Tinto, no caso do branco, o nosso topo de gama procuramos que o vinho seja abaixo, o álcool seja mais baixo do que o corrente, este Mestre Daniel corrente. E no caso do tinto, o colheita especial, que é o que vamos provar a seguir, que tenha o álcool superior ao corrente, à colheita normal. É o que nós estamos a procurar. Excelente. Obrigado. Obrigado. Mais algum comentário? Olá, Daniel. Olá. Ricardo, Sérgio Lopes, tudo bem? Olá, Sérgio. Olá. Tudo bem? Está tudo bem. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou fã do vosso projeto, como vocês sabem. Desde que conheci este projeto, considero que são quase um standard daquilo que são os vinhos de talha no Alentejo. Acho que são muito bons. Sou fã em particular do lote 10, do branco, não é? Mas isso não quer dizer que não aprecie particularmente os outros. Em relação a este tinto, eu só quis comentar o seguinte. Eu acho que em relação ao ano passado, ou outra edição, me parece que este tinto está super afinado. Eu achei o outro talvez um bocadinho, eu não sei se a palavra está certa, mas um bocadinho mais rústico, não sei. Este parece-me super elegante, super fresco, equilibrado e até um bocadinho mais longo que o outro. E o que é ótimo, não é? Que é ótimo. Não sei se estou a dizer algo mais neira, mas é a percepção com que fiquei do vinho e, portanto, parabéns. Estou a gostar muito. Super fresco, muito fácil de beber, muito versátil à mesa e vai acompanhar com certeza o meu jantar. Obrigado, Sérgio. Acho que a memória está bem fresca. Não? Aqui nós não foi nada em termos de... O processo foi exatamente igual, só que as uvas foram, apesar de ser a mesma parcela que deu origem ao 2019, mas conseguimos acho que aqui é um pouco mais a maturação que nos ajudou. Enquanto que foi as 2 semanas, em 2018, nós vindimámos, já não podíamos esperar mais. A vinha já não podia ter mais a uva, e então nós optámos porque tínhamos mesmo que vindimar. Aqui nós aguentámos um pouco mais, eu acho que esse pouquinho mais do álcool ajuda a que o vinho seja mais fácil. Eu acho que pode ser aí a diferença. Tem um pouco mais de volume. Eu acho que concordo que talvez esteja mais fácil que o 2018, quase sem dúvida. Ok. Pronto,
nós então vamos passar agora ao nosso tinto, nós chamamos de especial. É um tinto só de tinta grossa, não sei se conhecem a casta. Na vidigueira é conhecido como tinta da nossa, ou seja, é uma casta ali mais da nossa região. Pronto, e um tio meu tem uma vinha só com tinta grossa, colocamos essa casta de tinta grossa numa única talha, deu cerca de 900 litros, e engarrafámos, foi um pouco ver o que deu e ficámos contentes com os resultados. Aqui eu já procurei pesquisar um pouco sobre a tinta grossa e há quem diga que é talvez muito semelhante à tinta barroca no Douro. Não há muito estudo sobre isso, mas há quem diga que é muito semelhante à tinta barroca. Aqui todas as vinhas que dão origem são vinhas sem rega, sequer nada de regas, vinhas com pelo menos 25 anos, esta tem 40 anos, foi uma vinha ainda plantada pelo avô do Daniel, pelo mestre Daniel, e está na zona entre Vilova e Vidigueira, que é onde nós temos as vinhas velhas. E aqui não é a mistura de solos, mas é só já outra fotografia que é mais granítica. São produções muito, muito pequenas, a produtividade é muito reduzida. Só para terem ideia, em 2020 não vamos poder fazer tinta grossa porque a vinha não deu nada e mesmo o nosso lote 10 que não estamos aqui a apresentar, talha 10, também não vamos fazer porque foi um ano difícil, muitas desinfecções e mesmo assim foi o meu tio quase que chorava. Mas é assim, vamos assim. Nós tentamos, com os lotes, com as talhas especiais, como nós chamamos, tentamos fazer a tal que os vinhos sejam, apesar de ser de talha, o mesmo processo, mas que sejam totalmente diferentes das colheitas normais. E aqui, apesar de ter mais álcool, de ser apenas uma casta, que não é muito tradicional fazer monovarietais em talhas, mesmo aqui a vinha, nós dizemos que é tinta grossa, mas provavelmente é tão velha, terá sempre lá a mistura de outras castas pelo meio. Nós consideramos apenas como tinta grossa, mas haverá cerca de 20, 25% de outras variedades lá pelo meio. Nós tentamos fazer um vinho já de boca com muito mais volume, mais maturo, mais maturão, que também é um pouco a tradição dos vinhos em Vila Alva, porque nós tentamos fazer aquilo que cobramos um pouco com a tradição, é que os vinhos em Vila Alva normalmente eram feitos com 14, 15, mesmo os brancos, nos últimos anos estavam sempre 14, 15% entre brancos, tintos, e nós somos quase sempre os primeiros a vindimar na aldeia, quando ainda este ano nós vindimámos e só quase uma semana depois é que os restantes começaram a vindimar. Que nós saibamos, no mercado existe um tinta grossa de Paulo Laureano, que é feito industrialmente em termos de talha. Grossa, não existe. É uma experiência diferente. Mantemos também a tal secura, os taninos presentes, mas acho que ainda será mais elegante do que o anterior. Tem um pouco mais de álcool, tem 14, o outro tem 13, mas... Isto é novidade da colheita 2019. É novidade. Em 2018 não o fizemos. Também não mencionei nós conhecem também o terroir da Vidigueira, só para lembrar também que nós temos grande influência marítima, apesar de estarmos a cerca de 80 km do mar, temos grande influência porque como o Mendro faz uma barreira aos ventos que sopram do lado do oceano, então acaba por termos noites muito, muito frescas e também temos os dias, durante o dia, temperaturas muito, muito elevadas, de extremos normalmente. Daí também a região da Vidigueira muitas vezes ser conhecida pelos brancos, pela influência que tem
Marítima. É quem chega atrasado. Aí tem lição de casa para fazer. Tarefa, né? Tarefa. Estejam à vontade se tiverem algum comentário a fazer sobre este vinho ou sobre o projeto. Ou... Boa noite, posso falar? Sim, sim. Helena Mel, muitos parabéns. Para já, obrigada pelo convite. Muitos parabéns, estou a gostar imenso dos vinhos. Eu já tinha provado os anteriores, mas acho que eles, como já alguém disse, acho que estão muito mais, não sei, a tal aquele equilíbrio e a, não sei, a afinação, mas a vinificação é exatamente igual, como vocês já disseram. A minha pergunta vai mais em termos de, portanto, este último, do talhão talha 15, a vinificação é exatamente igual aos anteriores, certo? Os mesmos 5 meses, tal e qual, tudo igual. Igual. Só uma única talha. Só uma única talha, exato. 800 garrafas. Sim. Então, e a ideia neste foi que fosse mais aquele tal perfil que o Ricardo falava há bocado do mais maduro, ou foi porque sim? Ou seja, mesmo a tinta grossa era usada para fazer lotes mais tarde. Foi usada porque é fácil de se conseguir ter álcool muito elevado. Então, é usado muitas vezes com muretos, com alforcheiros, com castas que tinham pouco álcool e fazia o equilíbrio. Nós já provei, o meu pai, no ano passado, fez um vinho praticamente apenas de tinta grossa, em que no final teve 16,5% de álcool. E isto é muito difícil que se fazia lá na aldeia de vinhos com facilmente. A tinta grossa é fácil de fazer, às vezes com 17%, com açúcar residual, em que fica quase passa. É uma característica da casta. Sim, nós já sabíamos que à partida, ainda por cima com o sol granito e com forte exposição solar, que conseguimos ter mais concentração. O objetivo era esse. Mas também longe de nós queremos fazer com vinho com 15%. Portanto, era já expectável que o perfil fosse este, do que nós temos também de conhecimento da casta. Portanto, a ideia era mesmo, quando nós fizemos essa talha, pensámos, se correr bem, vamos ter aqui o equivalente ao talha 10, ou lote 10, que é uma talha, que será o 15, a talha 15 que nós enchemos à parte das restantes, mas depois já um pouco essa intenção, mas sem saber o que seria o resultado final. Está explicado. Numa região sempre mais característica de branco, eu vou até com fazia vinho branco, ou seja, mas as vinhas mais antigas tinham 90% de uva branca e o 10% tinham de uva tinta, era tinta grossa. Falei vezes com as pessoas mais antigas, atualmente há lá todas as castas no Alentejo, mas as mais antigas que havia lá é tinta grossa. Então achámos que tinha toda a lógica fazer um vinho de talho com a casta. Só a casta tinta grossa. Mas isto é sempre um tiro no escuro. Experimentamos. Claro. Já mesmo o lote 10, nós experimentámos uma vinha mais antiga do meu avô, com as castas como Mantiúdo, Perrum, Roupeiro, Larião, o Atão Vaz e Roupeiro. Uma vinha plantada ainda pelo meu avô. O meu avô é que foi o Ricardo, mas o enólogo, porque ele é que plantou a vinha. Nós simplesmente apanhamos a vinha, talha, e é o que dá. E pronto, eu, como nosso mais velho, chegou lá para o vinho e disse: isto é que era o vinho antigo de Vila, ou seja, características. Tentamos manter o mais autêntico possível, ou seja, nós só fazemos vinho de talha e tentamos manter o que sempre se fez na aldeia, com as castas mais tradicionais, vinhas não regadas, não tapamos as talhas com plásticos, deixamos sempre aberto, que é o que sempre se fez. Procuramos a autenticidade, manter o que sempre se fez na aldeia, o que sempre vimos os nossos pais e avós fazerem, e é esse o nosso objetivo. Gosto, mas é isso que nós queremos. Estão de parabéns, acho que estão de parabéns. Muito obrigado, Helena. Obrigado. Boa noite aos dois. Eu sou o Paulo Pimenta, daqui de cima também do Norte, um bocadinho longe aí de Vila d'Alba, mas sempre próximo do coração. Um grande abraço aos dois, obrigado pelo convite. Eu aproveito já para vos dizer que eu sou muito mais fã dos vossos brancos do que tintos, até hoje. Ou seja, este tinto, de facto, acho que volta a colocar-vos também na grande roda
dos batalha, mas neste caso agora dos tintos. E eu acho que estou de acordo com o Sérgio, eu acho que, pelo menos em termos genéricos, estes 3 vinhos que nos apresentam, vocês já saem um bocadinho mais daquele registro mais tradicional que inicialmente vocês apresentavam, que é bastante tradicional, havia quem dissesse que era bastante tradicional, mas eu julgo que aqui estão a caminhar para a elegância, e este tinto mostra exatamente isso. E a mim agrada-me também, sobremaneira, portanto, este registro mais elegante. E a questão que eu vos colocava era em termos de preço. Qual será o PVP deles no mercado? Dos 3 vinhos que temos hoje. Os dois brancos, o branco e o tinto. Estamos a falar o branco e o tinto. Vamos falar de PVP em torno dos 20 euros. Certo? O talha 15, à volta de 35. Muito pequeno, 800 garrafitas. E em 2020 não há. Olha, desculpa, eu tive aqui uma interrupção, não vos ouvi. Qual é que era o preço do talha 15? 35. 35. Ok, obrigado. Visto o preço de unidades agora? Grande abraço. Ok, obrigado, Paulo. Obrigado. Posso? Manuel, A Renata veio até aqui para brindar-vos. Como eu falei, aluno atrasado é assim mesmo. Mas só para comentar que sim, nós estamos de acordo com o vinho anterior. Ele, até pela cor dele, chega a ser curioso quanto lembra um Pinot, seja da Borgonha, seja de for. Um vinho extremamente elegante, extremamente agradável, extremamente bem feito. Parabéns. Tá certo? Vai entrar para o nosso rol com certeza. Ok. E é tudo aquilo que vocês estavam falando mesmo, ou seja, ele está aqui agora, isso aqui é um gel congelado para dar uma baixada na temperatura dele. Eu já abaixei um pouquinho, mas eu queria abrir com vocês. E sim, dá nota que muito aromático. É perigoso. A garrafa inteira é muito essa. É muito perigoso esse vinho. Não, e é mesmo, e dá mesmo para comparar também depois a evolução com a temperatura. Daqui a pouco, quando baixar mais um pouco a temperatura, pode depois comparar com o que era inicialmente. É o objetivo. Obrigado. Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Pronto, então estamos a aproximar da hora de jantar, não é? Essa hora sagrada. Queria agradecer a todos a vossa presença, a vossa disponibilidade para nos ouvir, para conhecer o nosso... Obrigada. Sempre precisarem de alguma coisa nossa, estamos a dispor para quiserem. E acima de tudo, o vinho talha, a novidade é engarrafar. Vocês têm que nos visitar na nossa adega, em Vila Alva, principalmente novembro, dezembro e janeiro, quando o vinho está nas talhas, provar talha a talha, almoçar. Isto agora os tempos com o Covid é complicado, mas a adega é grande, é espaçosa. Provar o vinho de cada uma das talhas, comer um cozido de grão, uns petiscozinhos alentejanos, para que nós falamos contra nós, mas é o melhor vinho de talha que podemos ter, é bebido na adega. Parece uma excelente ideia. Exatamente. O convite fica feito. Fica feito a todos. Estejam à vontade. Obrigado. Sempre. Obrigada. Todos parabéns mais uma vez. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, grandes vinhos. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigada. Um grande abraço, obrigado, até à próxima. Tchim, tchim. Obrigada. Exato. Mas podes carregar ali.